Março passou a ser o mês mais mortal da pandemia no Brasil, com o registro de quase 69 mil mortes. A gente conversa agora com o médico e ex-secretário municipal de saúde, Gonzalo Vecina. Gonçalo Vecina Neto, perdão, Gonzalo. Gonzalo, nós vamos ter precisamos de mais um panorama, né, claro, dessa situação que nós estamos vivendo. Vem o questionamento sobre o número de vacinas distribuídas, o número de vacinas aplicadas. O governo apresenta um dado ontem, através do ministro da Saúde, dizendo, olha, o Brasil já contratou 500 milhões de doses. Como é que o senhor vê a situação atual hoje e esse confronto de dados, essa falta de sincronia entre as vacinas que foram distribuídas e as vacinas aplicadas? Bom dia, William, e bom dia também a todos que nos estão assistindo. Veja, o que nós estamos vivendo hoje é fruto do que nós fizemos há 14 dias atrás. Nada mais, nada menos. Nós não estamos recebendo um castigo divino, nós não estamos passando por uma fase negra da Lua, um alinhamento de planetas, nada. O que nós temos é um vírus solto. Esse vírus, quando se encontra com pessoas, ele produz uma doença, essa doença produz mortes. É basicamente essa cadeia. Então, há 14 dias nós estávamos nas ruas, nas praças, nas avenidas, nos lugares fechados, sem máscara. A consequência, casos e óbitos. Como diminuir isso? Respeitando as medidas de isolamento que foram decretadas, algumas mais tímidas, outras menos tímidas, pelo Brasil inteiro, esperando passar 14 dias. Os resultados virão, não vão ser assim atropelados e tal, mas virão, tá? Como aconteceu em Araraquara, como aconteceram nos países europeus que fizeram lockdown, coisa que nós lockdown nunca fizemos realmente, né? Nós estamos fazendo isolamento social. Então, esse é o caminho. Isolamento social para redução de casos, redução de óbitos, redução da necessidade de hospitais. E vamos esperar a vacina, que é outro capítulo, né? Gonzalo, você acredita que falta maturidade da população em entender a gravidade desse vírus? Assuntos complexos têm respostas complexas. Perfeito. Então, não adianta imaginar que o povo isso, o povo aquilo. É um monte de coisas. É o povo isso, o povo aquilo, sim. Mas é também a inépcia dos governantes municipais, estaduais e federais em determinar mais claramente para a população o que deve fazer. Quer dizer, use máscara e eu saio sem máscara. Não aglomere, eu saio e aglomero. Assim não vai dar certo. Exemplos são formas de transmitir informação à sociedade também. Então, sem exemplos, sem comando, sem governo, com medidas que são contraditórias entre governo municipal, governo estadual, decreta feriado, não decreta feriado, isso tudo não faz bem para a comunicação com a população. Na população existe gente que entende bem e existe gente que entende menos. Nós temos que nos comunicar com todos, levar essa informação a todos. Se você leva uma informação ruim, a resposta vai ser ruim. Gonzalo, nós temos 210 milhões de brasileiros, né? Hoje, contaminados, nós temos, nos casos acumulados, 12.748.746. Nós tivemos recuperados 11 milhões de brasileiros. Hoje, em andamento, 1.257.000. Número de média de óbitos, 3.869 nas últimas 24 horas. E num acumulado, 321.515 brasileiros. Olhando para esse mapa do que se apresenta, a taxa de mortalidade deve bater 2,6, 2,7. Nós estamos vendo a França já com a terceira onda. No Brasil, que nós teríamos uma suposta segunda onda. Não sei como o senhor enxerga isso. Mas olhando para esse cenário, um cenário no futuro, a gente pode, sem querer ser alarmista, mas ter um número de óbitos acima de 500 mil pessoas. Estamos caminhando rapidamente para isso. Em 75 dias, nós saímos de 200 para 300 mil. Eu, infelizmente, acho que em
mais 5 meses, nós vamos chegar nos 500 mil óbitos. O problema todo é que se a gente não vacinar, essa doença vai continuar ciclando. Não tem como chegar à imunidade de rebanho ou imunidade coletiva com óbitos. É muita gente que vai ter que morrer. Essa tese defendida por algumas pessoas, não abertamente, às vezes veladamente, de que vamos ter o máximo de contaminações possíveis até que acabem os suscetíveis. Os dados de infecção que você tem, que falam em 10 milhões de pessoas, na verdade são muito subestimados porque nós testamos muito pouco. Nós estimamos que cerca de 30% da população brasileira já teve a doença. Isso, portanto, é muito maior. 30% são 60 milhões, não 10 milhões. E esse número de óbitos não diz respeito aos 10 milhões, portanto, diz respeito aos 60 milhões. Então, nós temos uma letalidade mais baixa. Mas só que é muita gente morrendo, porque essa doença se dissemina muito. Então, para atingir a imunidade de rebanho, tendo casos, nós vamos ter que ter mais de 1 milhão de mortos. Meu Deus. Então, nós temos que correr com a vacinação. Agora, não tem vacina no mercado mundial. O que nós temos? Temos as vacinas da Fiocruz, do Butantan, provável que cheguem as da COVAX Facility, os 40 milhões de doses da COVAX Facility da OMS, e essa encomenda que espero que seja confirmada, de 38 milhões de doses da Janssen, mais 100 milhões de doses da Pfizer. Se a gente tiver essas vacinas, digamos, até outubro, novembro deste ano, nós conseguiremos fechar, muito otimisticamente falando, os 70% da população vacinada até dezembro. Mas eu estou sendo muito otimista, porque nós estamos tendo um percalço atrás do outro nas nossas fabricações do Butantan e da Fiocruz, a entrega de vacinas pelos produtores internacionais, mas tem uma chance disso acontecer. E se isso acontecer, nós podemos ver a redução de casos e óbitos a partir de atingir esses 70%, 80% dos alvos dessa primeira fase de vacinação. Quais são os alvos? Todo brasileiro com mais de 18 anos, cerca de 160, 170 milhões de brasileiros. Poderemos ter cerca de 70% destes vacinados até novembro. O Paulo Guedes, da Economia, falou sobre uma capacidade de vacinação de 1 milhão de pessoas por dia e falou em 60 dias para que a gente conseguir um número necessário para a redução dessa curva. Por outro lado, o senhor acredita nisso? Veja bem, este sujeito descarrilhou a economia e não tem jeito de quem vai conseguir fazê-lo de novo, que é pôr a economia nos trilhos. Nós temos 37 ou 38 mil salas de vacinação no Brasil. Em cada sala de vacinação que fica nos municípios, tem uma auxiliar ou técnica de enfermagem e tem uma enfermeira supervisionando esta senhora. Veja, você já tomou vacina. Sim, senhor. Uma vacina demora 2, 3 minutos para ser tomada na sala. Tem umas coisas que acontecem antes, tem umas coisas que acontecem depois, tem uma coisa que acontece na sala. Se eu der uma vacina a cada 10 minutos, 10 minutos, em cada uma dessas salas de vacina, que nós temos 38 mil no Brasil, 6 vacinas por hora, 8 horas por dia, 20 dias no mês, contando só dias úteis. Por mês eu tenho condição de fazer 36 milhões de vacinas. Uma vacina a cada 10 minutos. 36 milhões de vacinas por mês, em 20 dias úteis. É conta fácil de fazer. Se eu der 2 vacinas, em vez de 10 minutos, 5 minutos por vacina, eu chego a 70 milhões de vacinas mês, dias úteis.
Então, esse 1 milhão do Paulo Guedes não tem nada a ver. É lógico que é fácil chegar no 1 milhão. Teve dia na campanha de pólio que nós vacinamos, em um sábado, 18 milhões de crianças. Então, o problema não é capacidade de vacinar. Até temos problemas, aí nós estamos vendo agora. Foram distribuídas 33 milhões de doses, somente 21 milhões de doses foram aplicadas. Por quê? Porque guardaram a segunda dose, aí o governo federal vem e fala, solta a segunda dose, aí segura, aí solta, confunde Amapá com Amazonas. Tem bastante problema gerencial aí no meio. Mas nós sabemos vacinar, e se tiver um pouquinho de coordenação federal, estadual e municipal, vamos chegar lá. E o senhor me fez viajar no tempo e ir na época que eu era criança e que nós tínhamos a campanha do Zé Gotinha. E aquele dia nós parávamos e conseguíamos fazer, o Brasil inteiro vivia em função daquela campanha. Olha, os brasileiros querem ser vacinados. O exemplo está em Serrana. Serrana, essa cidade aqui no interior do estado de São Paulo, que foi oferecido à população vacinar 100% da população para criar uma vitrine, um exemplo para o Brasil. Colocada a possibilidade de vacinação das pessoas com mais de 18 anos, 97% das pessoas compareceram para ser vacinadas. E, aliás, até houve uma explosão no mercado imobiliário na cidade, todo mundo queria mudar para Serrana. Então, o brasileiro quer ser vacinado. Falta organização, comunicação e, infelizmente, vacina. Então, quando o senhor fala da falta da vacina, ontem nós tivemos uma grande discussão sobre as empresas, a possibilidade das empresas do setor privado comprar vacina. Mas se o poder público não consegue comprar, como o poder privado vai comprar? E isso também não estaria criando uma desigualdade social? Veja, eu pessoalmente, eu já falei que é ético, que é antiético, que é imoral. Falar agora um termo um pouco mais chulo, é sacanagem alguém comprar vacina para tomar vacina antes. Se o poder público pudesse comprar, ele compraria, não pode. Por quê? Porque não tem vacina à venda. Fala assim, mas a Covax vacina da Índia está à venda. A fábrica da Covax vacina não passou na inspeção da Anvisa porque tem problemas de esterilização, problemas de mensuração, de potência na dose de vacina produzida lá. A Índia é um país muito interessante, tem 3 mil indústrias farmacêuticas. 2.980 são uma porcaria, 20 são boas, mas não são boas por causa da vigilância sanitária da Índia, como as indústrias brasileiras são boas por causa da vigilância sanitária brasileira. Elas são boas porque elas servem as indústrias multinacionais. O Serum Institute, que é o maior produtor de vacinas do mundo, segue as regras de produção da AstraZeneca. O Bharat BioNTech, que foi reprovado, não segue a vigilância sanitária da Índia, que infelizmente não é boa. Então, ainda tem produtores que não conseguiram vender suas vacinas. Por quê? Porque não produzem boas vacinas. Agora, quem produz vacina boa está com a sua produção totalmente comprometida em março deste ano, 2021. Para comprar vacina, tinha que sair para comprar vacina em maio de 2020. Para querer comprar vacina em março de 2021, na melhor das hipóteses, vai ter a entrega no segundo semestre deste ano, que é o que aconteceu com o Pazuello, que foi lá comprar vacina da Pfizer e da Janssen agora. Então, eles venderam, aparentemente venderam, mas vão entregar no segundo semestre. Não tem milagre, não tem segredo, ninguém tem vacina guardada no estoque para vender, esperando ficar mais caro. As multinacionais estão muito preocupadas com o nome delas. Se aparecer por aí que, além de cobrar para dar vacina que salva vidas, ela está vendendo vacina por um preço maior, AstraZeneca, Merck, Glaxo, Pfizer, são indústrias farmacêuticas que já levam uma pecha de que só querem ganhar dinheiro com a saúde nossa. Elas não vão se arriscar a isso. Então, essa ideia do senhor Wizard, desse Hagan, não sei o quê, infelizmente é uma ideia ruim, imoral, antiética, e o Congresso embarcou nisso, infelizmente.
Doutor, quando o senhor falou sobre a Anvisa, e eu gostaria de fazer uma provocação, porque o último relatório da Anvisa, ela fala o seguinte: olha, nós pegamos um relatório de 28 mil páginas para poder analisar. E algumas pessoas falam, a Anvisa é lenta na aprovação das vacinas. O que o senhor tem para falar para essas pessoas que criam esse tipo de burburinho? Primeiro eu vou dizer que eu conheço a Anvisa por dentro, porque quem criou a Anvisa fui eu. Eu fui o primeiro presidente e fundador da Anvisa. Então, eu sei o que nós construímos. Nós construímos uma instituição muito sólida e o principal valor da Anvisa são servidores públicos que não podem ser demitidos, que trabalham, que foram formados, que fizeram mestrado, doutorado, capacitações, etc. E tem um bom corpo de diretores. Ela tem prestado excepcionais serviços ao Brasil. Os genéricos vieram da Anvisa. O preço dos medicamentos no Brasil é, em média, um dos mais baixos do mundo, porque quem controla o preço é a CMED da Anvisa há muitos anos, desde que os genéricos foram criados em 2001. Então, a Anvisa tem prestado relevante serviço à sociedade brasileira. Faz parte de um clube seleto de agências de vigilância sanitária. São 32 agências de vigilância sanitária que têm um clube que trocam informações e aceitam reciprocidade de atuação. Mas são só 32 no mundo. A Anvisa é a única agência de um país do terceiro mundo que faz parte desse clube. Então, a agência é seríssima, os servidores da agência estão a serviço da saúde pública brasileira. E assim tem sido. A história desses últimos meses, com toda essa conturbação, esse fla-flu político em torno de 2022, não se pode atirar uma pedra sequer na Anvisa. Professor, o nosso objetivo é salvar vidas num momento tão crítico que nós estamos vivendo. Eu queria abrir os espaços, os microfones da Jovem Pan para o senhor possa fazer as suas conclusões e convencer as pessoas do momento em que nós estamos vivendo. Olha, caríssimos assistentes, ouvintes, hoje está difícil saber exatamente o que nós temos do outro lado. É fundamental que a gente se exponha menos ao vírus. Enquanto nós não formos vacinados, não tem muita outra saída. Nós não podemos nos expor ao vírus. Então, se tiver que expor, use máscara, saia de casa com máscara. Máscara de 3 camadas de pano, ou a PFF, ou a N95. Em lugares fechados, evite aglomerações, busque locais abertos onde aerosóis que nós emitimos consigam ser dissipados. Com isso, você vai ter mais chance de chegar até a vacina e, chegando até a vacina, ultrapassar essa barreira para uma vida um pouco melhor, que eu espero que a gente venha viver entre o final do ano e o início do ano que vem. Faça parte dessa corrente para menos mortes. Médico e ex-secretário municipal de saúde de São Paulo, Gonzalo Vecina Neto, presidente da Anvisa, um dos fundadores dessa instituição que tanto contribui para a nossa sociedade. Uma honra recebê-lo aqui nos microfones da Jovem Pan. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você e parabéns pela tarefa de bem informar a nossa população, William. Obrigado.